Derrame pleural. Tema campeão de audiência em concursos médicos no geral, apareceu pouco no Revalida até hoje, mas é como outros assuntos relevantes na prática, como DPOC, por exemplo. Apareceu pouco até hoje, mas pode aparecer, cara, porque é um assunto muito bacana dentro da clínica médica. Então fique esperto, não é difícil não, não é difícil. Geralmente, quando alguém aborda derrame pleural, um dos focos principais é aquela discussão se o derrame é inflamatório ou se é só água, entendeu? Acumulado no pulmão. Quando é água, geralmente é uma doença sistêmica, doença cardíaca, tal, doença extrapulmonar, né? E inflamatório, outras causas, neoplasia, tuberculose, embolia de pulmão e tal. Boa parte das vezes é isso. Isso quando o cara não aborda especificamente uma causa de derrame pleural, como, por exemplo, a pneumonia com derrame pleural, né, que é um tema muito comum na nossa prática diária. Mas olha aí o que já apareceu dentro dos concursos do Revalida, essa é uma questão de 2015, da prova de revalidação de diploma da UFMT. Olha o que já apareceu. Sobre o derrame pleural, essa é a alternativa correta. Então, vamos ver o que o cara fala. Nos transudatos, PTN, que diabos é ter PTN? PTN é proteína, né? Ele usou essa sigla, tem que explicar pra gente o que significa, porque ninguém fala PTN, né? Mas é a proteína do líquido pleural dividido pela proteína sérica, menor que 0,5. Fabrício, eu até lembro que tem uma coisinha dessa, mas eu nunca lembro os valores e tal. Nos exudatos, desidrogenase lática. Aí ele inventou uma sigla nova, né? Porque a gente muitas vezes usa o LDH, que é a sigla em inglês, ou DHL, né? Desidrogenase lática. O L vem no fim. Aí o cara botou desilática hidrogenase, né? Deve ser, DLH. Beleza, mas deixa aí. Do pleural e da sérica, menor que 0,6. Cara, redução na pressão do espaço pleural e obstrução linfática não podem ser associadas eventualmente. Ixi, peraí, bagunçou tudo. Raciocínio básico do derrame pleural. Achei um derrame pleural. Pronto. Quando a gente encontra um derrame pleural na nossa frente, a primeira coisa que a gente se pergunta é se aquilo tem relevância. Aquilo tem impacto clínico? Essa é a primeira pergunta. Será que esse derrame merece nossa atenção? Ou será que é uma coisa abobalhada? Tá lá e dane-se, sabe? É que nem edema de membros inferiores. Minha perna está um pouquinho inchadinha. A gente olha, não tem nada de edema, um edema mínimo. Vou dar bola para isso, cara? Vou dar não. Eu estou tossindo. Olha, isso não é tosse, entendeu? Então, assim, tem manifestações na prática que a gente não vai dar bola. Não vai, porque não é suficiente para caracterizar a doença. Doença tem que ter substância. Tem que ter, entendeu? Não é uma coisinha abobalhada, cara. Não. Então, o derrame, primeira pergunta é essa. Tem relevância clínica? Tem ou não tem? Sacou? Beleza. E aí, como é que a gente responde isso, né? Essa é a grande pergunta. Bem, a relevância do derrame, ela é definida pelo volume. Porque normalmente a gente tem líquido na pleura. Todos nós temos 30, 40 ml de líquido no espaço pleural. Se isso aumentar de tamanho, tem que dar um crédito, né? Peraí, aumentou um pouquinho, mas será que esse pouquinho significa doença? Entendeu? Então, o ponto é o seguinte, para a gente achar que tem uma doença mesmo, que mereça investigação, que a gente tem que olhar com cuidado para a pleura e tal, que talvez a doença, a grande pista esteja lá no líquido pleural, tem que ter muita coisa, cara, muito líquido. Qual é o volume? Bem, isso ninguém sabe direitinho, porque é muito difícil de medir até, né? Fazer a medida certinha, né? Tantos ml e tal. Muito difícil. Então, na prática, o que a gente faz é dar uma olhadinha no exame e dizer, aqui tem muito líquido. Ou, aqui tem pouco. Entendeu? Como que a gente pode fazer isso? Como? Isso muitas vezes é subjetivo, mas existem alguns parâmetros que a gente pode lançar mão que ajudam a definir se o volume é significativo. Existem. Um deles é pedir para o paciente deitar, entendeu? Ele fica de lado, assim, deita, faz a radiografia numa posição chamada decúbito lateral em raios horizontais, também conhecida como Laurel. E aí o paciente se deita, né, em cima do lado que tem o derrame, e a gente, quando faz isso, joga o líquido pleural para a região lateral do tórax. O líquido está solto, né? Não tá? Ele fica aqui embaixo, quando o cara está em pé. Se a gente botar o cara de cabeça para baixo, ele vai aqui para cima, né? Virou de cabeça para baixo, está livre. Se a gente deitar em cima do lado doente, ele vai ficar na lateral. Beleza?
E aí a regra é assim, ó, a gente vai olhar o líquido na lateral, né? A gente discute isso na aula, né? Olha o líquido na lateral. Se a distância do pulmão para a caixa torácica, ou seja, se a espessura de líquido, né, o líquido vai ficar do lado, ele vai afastar o pulmão da caixa torácica, né? Se a espessura de líquido for maior que 10 milímetros, também conhecida no mundo inteiro como 1 centímetro, se for maior do que isso, opa, esse derrame é significativo. Tem importância clínica? Tem, não dá para desprezar ele não. Agora, se formar uma laminazinha de 5 milímetros, 8 milímetros, não, né? Aí não é relevante, entendeu? É um derrame abobalhado, deixa ele lá, não dá bola para ele não. Beleza? Ai, Fabrício, tem outro jeito? O cara não consegue ficar deitado desse jeito e tal, eu só tenho a radiografia dele em pé e tal. Tem outro jeito. Normalmente, quando o derrame fica acima do diafragma, entendeu? Lembra como é que começa? O derrame geralmente obstrui o seio costofrênico, né? Aqui no cantinho, a gente deixa de ver aquele biquinho no cantinho aqui do tórax. Ele começa por ali, até nivelar o diafragma e depois vai subindo além do diafragma, não é isso? Pois é. Sempre que o derrame passar da linha do diafragma, entendeu? Ele encheu o seio costofrênico e subiu um pouquinho do diafragma, também é um derrame clinicamente significativo. Tudo bem? Então essa é a primeira pergunta. Controlou o derrame. Oi, derrame pleural, tudo bem com você? Tudo bem. Não, eu não quero saber. Eu perguntei tudo bem, mas eu quero saber, na verdade, se você é clinicamente significativo. Entendeu? Essa é a primeira pergunta. Beleza? Ponto. Definir. É clinicamente significativo. Tudo bem. O que a gente faz? Qual o próximo passo? O próximo passo é definir se o líquido é água ou se o líquido é inflamação. Isso faz toda a diferença do mundo. Água, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, síndrome nefrótica, entendeu? Causas pontuais, doenças sistêmicas, geralmente, que fizeram acumular líquido, água na pleura. Inflamação, tuberculose, neoplasia, pneumonia, beleza? Está até rimando, né? Tudo bem? Essa é a grande tarefa. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente diferencia, então, água, transudato, de líquido inflamatório e exudato? Como? Pelos famosos critérios de Light. Cara, não pode esquecer isso. Não pode, isso é importantíssimo. Critérios de Light são 3 parâmetros que a gente avalia utilizando 2 substâncias. Dosagem de proteínas e a desidrogenase lática. São 3 critérios, são 3 parâmetros, perdão. Se o paciente tiver um desses aqui, a gente considera que ele tem um líquido inflamatório. Entendeu? Então, o objetivo dos critérios de Light é definir se existe inflamação. Ponto final. Esse é o objetivo. Fechou? Como que a gente avalia? Dosando proteínas e DHL. A ideia geral dos critérios de Light é comparar a dosagem dessas substâncias no líquido pleural com o sangue. O pensamento de Light é assim, ó. Cara, se for água, na água não tem gosto, não tem cor, não tem nada, não tem proteína nem DHL também, entendeu? Então, se for água, a gente vai encontrar pouca proteína e a gente vai encontrar pouca desidrogenase lática no líquido pleural. O que a gente precisa lembrar é quais são os valores de referência. Eles são diferentes. A proteína, a gente aceita que ela seja até 50% da proteína sérica do indivíduo. Beleza? Então, se o cara tiver proteína de 4, sérica, baixinha até, né? No líquido pleural tem que ter no máximo 2, entendeu? 50%. O DHL a gente aceita até 60%. Tudo bem? Ai, Fabrício, Richard Light, você que fez os critérios, eu sempre tenho que colher o sangue do paciente? Não tem jeito aí de dar essa resposta sem colher o sangue? Tem. Existe um critério adicional, que é a dosagem do DHL só no líquido pleural, e a gente compara com o nível normal do laboratório. O laboratório fala assim, olha, o normal desse kit aqui é 300, a gente compara com esse 300, entendeu? Se for maior que 2/3 de 300, tem um líquido exudativo. Ai, Fabrício, eu gosto de ver na prática. Um exemplo, tá aqui, ó. Um paciente que tem a proteína de 7, proteína sérica, o DHL dele, ó, 480, e o laboratório fala assim, ei, aqui nesse laboratório, o normal é 380 do DHL sérico. Quando que esse paciente terá um exudato? Ele terá um exudato se a gente avaliar na pleura e a proteína for maior que 50% de 7, 3,5, se o DHL for maior que 60% de 480, que é o do sangue, né? 288, ou então
ou então se o DHL for maior que 2/3 do limite do laboratório, que é 253. Observe que o segundo critério, ele anula o terceiro, ou vice-versa, entendeu? Um vai anular o outro, porque um vai ficar um nível mais baixo. Sempre é assim. Tudo bem? Essa é a regrinha. Beleza? Não pode esquecer isso, não. Esqueça tudo de derrame pleural, mas não esqueça a resposta a essas duas perguntas. Que duas perguntas? Já estamos esquecendo, né? Não pode, olha para mim aqui. As duas perguntas são: o derrame pleural é clinicamente significativo? Se não for, cai fora, sai dessa aula. Fecha aí e pula para outra. Se for clinicamente significativo, vem a segunda pergunta. O líquido é inflamatório ou é água? Ponto final. Beleza? Volta para cá. Então é isso. Vamos lá, vamos ver as alternativas aqui. Vamos de baixo para cima. Letra D, o aumento na pressão hidrostática. Pressão hidrostática é a pressão que está lá dentro do vaso, né? No vaso sanguíneo está aqui, a gente está pressionando a parede do vaso. Quanto maior essa pressão, maior a pressão hidrostática. Quando ela fica muito elevada, o líquido escapole, né? Então, aumento da pressão hidrostática. Redução na pressão coloidosmótica, ou seja, o sangue está mais fluido, né? Tem menos proteína no seu interior, né? Quando isso acontece, né? Quando o sangue fica assim, a tendência é que o líquido escapula, né, do vaso. O líquido sai do vaso para igualar as pressões, a pressão do intravascular com o extravascular. E as alterações da permeabilidade vascular são os únicos fatores envolvidos na gênese do derrame pleural. Espera aí. Os únicos não. São fatores importantes, aumento da pressão hidrostática, a redução da pressão oncótica de proteínas, porque o líquido acaba escapulindo, aumento da permeabilidade, por exemplo, na pneumonia é isso que acontece, né? A região fica inflamada, os vasos ficam muito permeáveis, o líquido escapole, porque o vaso está permeável. Mas tem mais. O cara pode ter um derrame pleural, por exemplo, porque ele tem alguma alteração no parênquima pulmonar. Quer ver só? Imagina que o cara tem uma atelectasia repentina. De uma hora fechou o pulmão. Tchuf! Fechou o pulmão. Na hora que o pulmão fecha, cara, o indivíduo vai tracionar todas as estruturas na sua direção, né, da atelectasia. E ele puxa a pleura também, entendeu? Ele vai descolar a pleura da parede torácica, quer dizer, vai distanciar a pleura visceral da parietal, beleza? Na hora que ele faz isso, quem que vai ocupar esse espaço? Vai ficar um vácuo ali? Não. Sabe quem ocupa? Derrame pleural. Esse é o fenômeno chamado fenômeno de pressão negativa na pleura, entendeu? A atelectasia puxa a pleura assim, vem cá, minha filha, e aí acumula líquido lá. Então, muitas vezes, as atelectasias, elas se acompanham de derrame pleural. Beleza? Então, tem fenômenos adicionais, sim. Então, não, senhor. Letra C, a redução da pressão do espaço pleural, ó, tá vendo? E a obstrução linfática não podem ser associadas a agente de derrame pleural. Ah, tá vendo? A letra C é exatamente o que faltou na letra D. São situações que podem justificar a redução na pressão do espaço pleural, esse exemplo que eu dei, né, da atelectasia, e a obstrução linfática. O cara tem um tumor obstruindo o ducto torácico, obstrução linfática. Isso pode jogar linfa para dentro do espaço pleural. Lembra do nome disso? Quilotórax. Lembra, né? A gente discute separadamente. Letra B, nos exudatos, líquido inflamatório, DHL do líquido pleural e sérica, lembra? No líquido inflamatório tem muito DHL, né? Maior que 0,6, né? Maior que 60% a relação. É menor que 0,6. Não, é o contrário, é maior. Mesmo que a gente não lembrasse o valor, mesmo que eu não lembrasse, eu sei que ele tem que ser alto, né? Tem que ter muito DHL no líquido pleural. Beleza, 70%, 80% do valor do sangue. Tudo bem? E a letra A fala nos transudatos, água. Proteína do líquido pleural pela sérica, tem que ser um valor baixo, né? É menor que 0,5. Beleza, é o certo. E mesmo que eu não lembrasse o valor, eu sei que tem que ser baixa. Entendeu? Eu sei que tem que ser baixa. Então a tendência é achar que a letra A está certa, mesmo não lembrando do valor. Tudo bem? Sem estresse, resposta certa, letra A. Beleza? Tema palpitante, tema importante. Fique esperto com o derrame pleural. Grande abraço.